secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Abdala Guimarães, hoje participando dessa audiência pública, trazendo para a população, para a comunidade, as informações desse levantamento que a empresa fez aqui na cidade, né, Abdala? E no início das suas palavras eu percebi uma preocupação mostrando, Passos tem mais de 80 mil veículos, as projeções para os próximos 10 anos é que a gente possa chegar a cerca de 120 mil veículos e aí vai colapsar tudo. É uma preocupação, mas esse assunto, a população pode ficar tranquila que vai ser debatido com a comunidade essas mudanças. Marcelo, boa noite, é isso mesmo. O pessoal pode ficar tranquilo, né? Houve um plano, o plano é técnico, é uma ferramenta estratégica, mas não é engessado. A gente está aqui para ouvir as pessoas, nós vamos fazer sempre avaliações, né? O plano ele foi feito de propostas, e nessas propostas pedem inclusive as revisões a cada 6 meses. Então, o que a gente pode dizer é que hoje, essa audiência está muito produtiva, a gente está aprendendo a cada dia, né? E vamos trabalhar junto com a comunidade. Não precisa achar, vai mudar tudo, né? A gente vai ter esses desafios, né? A gente vai ter que agir em alguns momentos, mas a gente sabe que o trânsito, Marcelo, o que ocorre? Ele é criado de hábitos. Todo mundo tem um pouquinho de razão. Então, a pessoa que tem um comércio tem a razão dela, que é o estacionamento ali, o que quer chegar mais rápido no serviço, né? O outro que está preocupado com o local de trabalho, enfim. Ele é muito amplo, muito complexo, não existe certo e errado, nós temos que tomar as melhores decisões para que nosso povo tenha uma vida com a melhor qualidade possível. Uma das questões que foram colocadas aqui foram dos empresários na rua São Paulo, né? E teve, de certa forma, uma crítica construtiva aí de que a mudança foi muito abrupta para os comerciantes ali, acabou trazendo prejuízos, eles apresentaram isso aqui, né? Demonstraram isso e teve um compromisso da administração municipal que isso não vai acontecer mais nas próximas modificações, que haverá primeiro uma preparação prévia com os comerciantes. É um ótimo ponto, mas a pergunta é, a rua São Paulo vai permanecer do jeito que está ou depois desses pedidos, desses levantamentos, desse clamor da comunidade, a Secretaria vai pensar e pode rever essa situação da rua São Paulo, pelo menos por um momento? Vamos lá. Está garantido, né, da parte da nossa Secretaria sempre a conversa, o levantamento, avisar as pessoas, né, para a gente agir com cautela e para não acontecer o que aconteceu na rua São Paulo. Para você ter uma ideia, nós já fizemos um levantamento na rua Barão de Passos, né? O próprio plano prevê eliminar estacionamento de um dos lados, né? Fomos ao local, conversamos com cerca de 37 empresários, apenas um pôs algumas dificuldades, mas todos concordaram, né? Tendo em vista aí que ônibus não consegue mais passar, que nas escolas não está tendo fluidez nas caixas. E então, olha como é que está sendo, a partir do momento que a gente executar, está sendo muito mais tranquilo, né? A gente sabe que pode haver algum problema, mas a gente já tem essa previsão, a gente conversou com todos e preparou. Então, realmente, no início, o que aconteceu lá na rua São Paulo, uma ação já estava no planejamento, né? Fui lá no início da Secretaria e o que aconteceu de complicar um pouco a situação foi o seguinte, a partir do momento que foi feito a medida, né, a intervenção, transformando a rua São Paulo em binário, aí vem os motivos técnicos que a gente já até falou, a gente jamais teve a previsão de que estaria prejudicando os comerciantes. A ideia foi de, inclusive, melhorar, né? Havia acontecido 6 acidentes, era um clamor, tinha já uma ordem de serviço, estava no plano, então a gente achou que estava acertando. Os comerciantes se reuniram, né, conversou conosco, né, e ao mesmo momento teve a parte dos diversos moradores pedindo para que não desfazesse o que foi feito. Então, duas forças, né, uma querendo que permanecer, uma outra com o mesmo peso e medida pedindo para mudar, né? E essa audiência hoje aqui, né, vamos aguardar um pouco, ter novos debates para a gente decidir. Não dá para falar se a gente vai ou não agir, porque, como eu disse, né, está muito dividido, né? Muita gente falando que se mudar, se voltar, vai dá muito problema, e os comerciantes com as alegações eu considero justas, né? Como eu falei, todos têm razão, então é algo ainda que a gente precisa de mais um tempinho para chegar na conclusão.
Para finalizar, secretária, a população precisa entender que esse plano de mobilidade, ele prevê mudanças pelos próximos 30 anos. Ou seja, ele aprovado não significa que as mudanças vão acontecer abruptamente na cidade inteira. É paulatinamente, à medida que vai apertando cada lugar, vai fazendo as mudanças. O Marcelo, muito bem lembrado. Ele foi feito para 30 anos, ações de curto, médio e longo prazo. Para você fazer uma ação, você tem que ter o orçamento, recurso. Então, ele é uma ferramenta estratégica. Ele vai ser observado. A partir do momento que se tomar uma decisão e o plano fala, olha, esse caminho aqui é o mais certo, esse caminho aqui vai ser o melhor. Mas a gente não pode deixar de observar a questão local, né? Foram pessoas, equipes técnicas, tanto da prefeitura quanto a empresa, que foi a principal responsável pelo plano, mas a gente não pode deixar de olhar a situação, de rever. Até mesmo porque as coisas mudam. Se eu tenho um polo gerador de trânsito, aquela ação proposta ela pode mudar. Então, nessa rua vai ser um binário, ou seja, mão dupla, se constrói uma escola, um hospital, eu tenho que rever essa situação. Então, ele não é engessado. Ele prevê mudanças paulatinas, conversando com as pessoas e realmente no momento certo. Para finalizar, né? Alguns momentos a gente não consegue agradar todos, mas vai ser sempre o nosso objetivo de atender da melhor forma possível.